Eu tô morando sozinho pela primeira vez na vida. E normalmente nunca tive que pensar muito na hora de almoçar, eu ia meio que pelo que meus pais iam comer também. Mas agora a responsabilidade é minha. E isso gera alguns problemas, claro. Eu tenho que tentar inventar um prato novo todos os dias. Às vezes eu não consigo, não tenho tanta criatividade assim. Isso acaba gerando algumas bizarrices, tipo. Nada. Pão. Tangue de laranja. Faca de alumínio. Nada de novo. Mas, na maioria das vezes, quando eu não sei o que comprar, eu compro arroz, feijão, ovo e bife. Por quê? Para fugir do óbvio, porque sim, eu queria pensar um pouco mais quais são as causas e por que a gente come esse tipo de refeição. Eu acho que a razão de eu estar comprando esse tipo de coisa no mercado é que eu fui ensinado a comer assim. Se eu estivesse lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu estaria comprando, sei lá, um cheeseburger com batata frita e, de repente, um cheesecake de Oreo. Ou se eu estivesse na Alemanha, eu estaria comendo, sei lá, um schnitzel com páprica e outro schnitzel em cima. E, enfim, a minha ignorância culinária é muito grande. Mas eu sei de uma coisa: todo brasileiro come arroz, feijão e bife. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslo. Um bloco afro da terra do bacalhau. Tá, acho que não. Na verdade, claro que não. A comida brasileira ela é muito diferente, eu sei porque o nosso país é muito diferente nos diferentes lugares. Eu falei diferente umas 10 vezes, mas eu acho que não dá pra você definir um prato como culinária brasileira. Se for pegar, por exemplo, no Nordeste, se come muqueca, se come vatapá, se come, de repente, até um acarajé, que tem feijão. Mas até tem o baião de dois, por exemplo. Se não for naquelas regiões mais litorâneas, que você vai ter mais peixe, óbvio. O baião de dois é um prato comum. Ele tem arroz, feijão, carne seca e um baconzinho. Nossa. Enfim, tem variações. No norte também se come baião de dois, se come pratos com arroz ali, com peixe. De repente uma maniçoca, que é aquela feijoada sem feijão. E não podia faltar, claro, o pato no tucupi. ABC da Amazônia. Pato no tucupi. Nos pratos nortistas dá pra ver uma influência maior das culturas indígenas no prato. Você tem muito mais coisa com farinha de mandioca, às vezes até farinha de milho, e menos coisa com arroz, por exemplo, e feijão, como a gente está acostumado aqui no Sudeste, por exemplo. E no Centro-Oeste tem a mistura dos dois mundos. Você tem um prato muito típico que é arroz, feijão, franguinho, talvez umas batatas e pequi. Aquela frutinha típica do Cerrado que eu detesto. Me desculpa aí, pessoal do Centro-Oeste. Não sei, não gosto. Meio doce. Não gosto, tá? Mas enfim, é uma marca de como a culinária ali tem influências de outras regiões do mundo e tem também a frutinha regional. Já no sul e no sudeste, a gente tem a influência grande desse cara aqui. Feijãozinho! Esse cara aqui foi muito importante na cultura e na culinária brasileira porque ele era muito usado no típico feijão tropeiro, por exemplo. Os viajantes e os soldados faziam uma mistura com feijão e farinha de trigo, que era uma coisa que vinha tanto da África quanto das culturas indígenas, que usaram a farinha de mandioca e a farinha de trigo vindo da África. E era uma mistura que você conseguia fazer e deixava o seu prato durar mais tempo em longas viagens. Assim você trazia não só a você mesmo pela viagem, mas a cultura de comer feijão. A combinação mais popular hoje em dia é arroz e feijão. Não tem discussão. Desculpa, farinha, você foi derrotada pelo arroz. Só que de onde que ela vem? Se engana quem pensa que os portugueses trouxeram quentinha com arroz e feijão lá de Lisboa, ou que isso veio importado da forma que ela é de algum outro país. Não. Primeiro que o feijão com arroz no Brasil só começou a ser comido com mais frequência a partir do século XIX. Não era aquele prato tão típico assim. E segundo que o Brasil é o país que mais come arroz com feijão, então não tem como ele ter vindo de um lugar, sendo que a gente é o que mais come, entendeu? Eu acho isso legal demais, porque mostra como não só a cultura brasileira é diversa, como também ela é única. Os europeus, os africanos escravizados e também os
povos indígenas que moravam aqui já há muito, muito, muito tempo antes, eles não só trazem a sua cultura para a cultura brasileira, por assim dizer, como também eles se transformam. O cara que vem de um outro país para cá, ele carrega a sua cultura, mas ao longo das gerações essa cultura vai se transformando, vai virando uma coisa nova. Isso me fez lembrar um pouco do texto que eu gosto bastante, que é do Fernand Braudel, que é um historiador, que ele fala um pouco sobre a história do mundo, ele quer contar a história do mundo. Só que ele não quer simplesmente contar a história dos reis, ou a história da política, do mundo. Ele diz que isso não é a única forma de contar a história. Uma outra forma que você pode tentar contar a história é contar, por exemplo, a história dos barcos. O desenvolvimento tecnológico dos barcos. Porque se você for pegar e analisar mesmo, você vê que a história dos barcos, as razões por trás desse desenvolvimento, estão aliadas diretamente com a razão e com a história do mundo. Ou seja, as coisas não existem num vácuo, elas não acontecem por puro acaso, elas não estão lá sem contexto. E estudar a história do arroz com feijão é estudar a história do Brasil, é entender a nossa história. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum. Um bloco áspero da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Nosso amigo feijão era conhecido na América Latina, mas ele não era a comida mais pedida. Ele era um acompanhamentinho, não era aquela coisa que a mandioca era, por exemplo. E o arroz menos ainda. Ele era conhecido aqui como milho d'água, ele não era uma planta domesticada, ele era meio comido empapado, assim, não era aquela coisa que acabou sendo hoje em dia. Os europeus trouxeram outra espécie de arroz, que é o Oryza sativa, por assim dizer. E vamos lá. O arroz que a gente conhece vem da Índia ou da China, ele veio dessa região para a Pérsia, sabe? Aqueles que tem a bandeirinha de leão, Rodrigo Santoro. E da Pérsia foi para os povos árabes. Os povos árabes dominaram e conquistaram o norte da África, subiram até a Península Ibérica, conquistaram os reinos que tinham lá. E até que um belo dia o nosso querido Dom Afonso Henriques foi lá e conquistou de volta e reconquistou, por assim dizer, que é tudo conquista no caso, né? Mas o Dom Afonso Henriques reconquistou, fundou o ducado, fundou um reino e se tornou Portugal, e os portugueses começaram a gostar de brincar de barquinho. E demorou para o arroz se tornar popular no Brasil, ele acabou se tornando só no século XIX, porque antes, por algum motivo, era proibido você limpar e você lavar o arroz de forma mais industrial, assim, você não podia ter uma máquina que fizesse isso. Não podia ter máquina de nada, na verdade. Ok, né? E demorou para esse cara aqui se tornar um dos elementos principais aqui na comida brasileira. Ele meio que roubou o lugar da mandioca e da farinha, e derrubei um pouco na pia, mas quando ele pegou, ninguém mais tirou o posto dele. E as coisas estão mais ou menos como elas estavam no século passado. O arroz ainda é muito presente, apesar de estar sendo substituído rapidamente por aplicativos de delivery de comidas do mundo todo, hoje em dia é assim, mas o legal é realmente você ver como a nossa comida é reflexo da nossa história. A gente não é brasileiro porque come arroz, a gente come arroz porque é brasileiro. Essas coisas vêm meio que embutidas aqui na nossa personalidade e no nosso gosto também. Talvez porque é as nossas primeiras comidas, a comida que a gente come na nossa infância. E sim, a escravidão, os massacres feitos às culturas indígenas sempre vão estar presentes na nossa cultura, apesar de ter tido uma tentativa de ser escondido isso, né? De ser apagada essas culturas, mas ela sempre vai estar presente, inclusive na nossa comida. E a história do arroz com feijão é a história do mundo. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô. Prontinho. E lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo. Enquanto eu pesquisava artigos sobre a origem do arroz com feijão, eu descobri um que era muito diferente dos outros, achei ele muito bonito. Uma autora estava querendo falar sobre a origem e a marca social que a culinária faz na nossa vida. Ela começou a descrever uma história que aconteceu com uma avó dela, que faleceu,
e que antes dela morrer estava com uma preocupação na família sobre guardar as receitas que ela tinha. Era uma avó de origem turca, né? E elas estavam preocupadas porque elas queriam salvar esse conhecimento, por assim dizer. E aí ela começou a trocar cartas com a avó, perguntando se ela tinha noção de alguma receita, assim. E a avó responde de uma forma belíssima. Ela diz que não tem uma receita, assim, que ela vai querer compartilhar. E simplesmente ela começa a contar sobre a história dela. Que viveu o Império Turco-Otomano, que viveu as guerras, que viveu a Primeira Guerra Mundial, e que depois disso a família dela sofrendo com também a gripe espanhola, aquelas coisas, resolveu vir para o Brasil. Vieram para Porto Alegre e viveu uma vida inteira aqui, nesse país que tem tantas histórias diferentes. E eu vou ler um pedacinho aqui do texto que eu achei muito interessante. Desde criança, a comida do dia a dia na minha casa, em Porto Alegre, era diferente de muitas das minhas amigas. Não tinha feijão, arroz, bife, salada de tomate, alface. Mas tinha agristada, arroz com tomate, berinjela assada, com boitos, mina de espinaca, truche de repolho, calava sucho, borrecas de queso, boitos de carne com alho poró, tacauf de berinjela, andinarra, enfim, eu não sei pronunciar, mas são pratos de origem turca, né? E mostra também como a família tinha essa preocupação no fim da vida da avó de não perder essas receitas, não perder essa herança culinária. De certa forma, a nossa comida também faz parte da nossa identidade, da nossa cultura. E no Brasil, principalmente, muitas das culturas que existem aqui foram dizimadas, foram mutiladas, tentaram ser apagadas por completo. Mas, em coisas como o nosso prato, elas ainda sobrevivem.